Olá, irmãos, bom dia. Dando sequência aos nossos estudos, hoje continuamos ainda no roteiro 1, o Cristo Consolador, do livro 4 do estudo aprofundado da doutrina espírita, né? E o modelo de estudo, na nossa opinião, se tornou muito mais enriquecedor. Dá para a gente se debruçar nos temas com maior profundidade, né? E é daí que a gente aproveita essa oportunidade para pescar lá de dentro o sexto item, lá das referências, no finalzinho do roteiro tem lá as referências bibliográficas, né? Então o sexto item das referências é uma referência ao livro Fonte Viva, o capítulo 5 desse livro, que se intitula Consegues Ir. Esse livro que é composto por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E Emmanuel, ele como sempre nessa obra, ele se inspira em um trecho do Novo Testamento. E nesse texto, Emmanuel irá buscar inspiração no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que no livro se expressa assim: vinde a mim. E logo depois tem as reticências, né? Então, trechinho super curto do versículo, que nem compreende o versículo inteiro, né? E o que nos chama a atenção, o que a gente vê de interessante aqui, é justamente o emprego das reticências da parte de Emmanuel, que indica uma forma implícita, não declarada, né, subentendida de dizer assim, ó, existe um prolongamento dessa ideia. Esse pensamento foi interrompido, mas de propósito. É isso que significa o emprego das reticências, né? E aí a gente já compreende o que Emmanuel está querendo dizer ao empregar as reticências, e vamos fazer o quê? Vamos em busca da ideia integral para melhor compreender a mensagem que ele irá nos oferecer. E aí a gente pega lá no Evangelho de Mateus, a gente volta nos capítulos 20, aliás, no capítulo 11, versículos 20 a 24, nós veremos algumas colocações do Cristo bastante interessantes que vão, no final, completar uma única ideia, né? Porque o Cristo, ele vem falando assim, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ou seja, locais aonde ele irá operar inúmeros milagres e ensinar muito. Aliás, Cafarnaum é o QG, o quartel-general, é um lugar onde ele vai permanecer bastante tempo durante o período das suas pregações, durante o período do Evangelho, das Boas Novas, e ele vai fazer muitos milagres nessas três cidades que ele narra ali, né? E a gente recomenda a leitura do capítulo 11 a partir do versículo 20 para entender de forma mais plena. Mas ele vai dizer assim, se tivessem sido feitos os milagres que ele fez ali em Tiro e Sidom, e aí eu vou fazer uma pausa, por quê? Porque ele usa Tiro e Sidom e a gente falou bastante da relação geopolítica e cultural entre os judeus e os povos que vivem em Tiro e Sidom, lá naquele vídeo que a gente gravou da mulher cirofenícia. Ali a gente, sem planejar, né, porque isso aconteceu agora em outra apostila, mas a gente já esboçou bastante e dá para entender por que ele usa a figura da cidade de Tiro e Sidom aqui, né? Então, se esses milagres, se esses ensinamentos, esses valores, diz o Cristo, tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido. E arrependimento aqui tem um conceito um pouco diferente do que a gente tem hoje, porque arrependimento, dentro do vocábulo nativo que o Cristo empregou, significa mudança,
Mudança do quê? Mudança de mente, pode ser, mudança de opinião, mudança de sentimentos, mudança de vida. Então, é praticamente uma reforma íntima completa que abrange vários níveis do homem. Não só do homem físico, mas do homem psíquico. Né? Não é aquela ideia de estar arrependido, remoendo o erro do passado. Não, é uma ideia muito maior. É a própria proposta do Evangelho oferecer ao homem ferramentas de mudança dentro dessa ideia, que significava arrependido, a palavra empregada como arrependido. Né? A gente tira essa tradução da tradução de Haroldo Dutra Dias, e ele nos oferece, então, esses sinônimos aqui como sendo sinônimos de arrependido dentro do original, né? E aí o Cristo vai nos oferecer mais um conteúdo dentro desses versículos, dizendo assim, ó, por isso te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma que para ti. Não uma pessoa, para ti, Cafarnaum, para todo mundo que mora ali. Olha só. Né? Mas antes, sobre Cafarnaum, ele vai falar ainda assim, antes desse trecho, serás atirada no inferno. Nos conduz, assim, a um certo pesar, né? É como se o Cristo estivesse condenando esse povo que o ouviu. Né? Mas se a gente parar para fazer uma análise mais ampla do que ocorria em Cafarnaum à luz da doutrina espírita, a gente vai compreender que os milagres que o Cristo operava, e esses milagres são como um holofote, um instrumento a partir do qual ele aproveitava para oferecer um conjunto de valores, de ensinamentos morais, uma forma de conduta ética diferente daquela que o povo já conhecia, né? E isso se compõe, então, como um instrumento de arrependimento. Mas não no sentido que nós conhecemos hoje, mas nesse sentido coloquial, histórico, de mudança de mente, de mudança de sentimento, de mudança de vida. Como se dá essa mudança? Segundo o que o Cristo já nos apresentava, nessa forma simbólica que dá uma impressão de opressão, mas que o Espiritismo vem desdobrar de forma maior. Bom, o primeiro passo para que eu mude algum aspecto da minha vida é perceber aquilo que deve ser mudado. Então eu preciso compreender que a minha atitude é equivocada em algum nível, para a partir daí buscar resposta para como eu vou mudar, eu quero mudar, e outras. Né? Mas o primeiro passo é perceber. E aí vem a afirmação do Cristo antes Cafarnaum, serás atirada no inferno, será jogada no inferno. Inferno da nossa verdadeira intimidade, da nossa realidade íntima. Porque é extremamente desafiador olhar para dentro de si mesmo e falar, é isso que eu estou fazendo, está errado. E eu sempre fiz. O Cristo, ele narra lá na parábola do semeador, eu sempre repito ela porque ela acaba, é um valor muito universal e ela acaba se encontrando com muitos outros valores que o Cristo nos apresenta. E ali ele irá narrar, a boa terra é aquele que ouve e compreende. Até ali não sabia. Até ali não compreendia. E quando compreende, quando consegue enxergar, é por intermédio de observar o inferno, a ignorância da própria realidade.
Porque até então, se não via, achava que aquilo era correto. Aquele proceder era verdadeiro. E aí, para a gente entender esse inferno, é só ver os sentimentos que regem os espíritos de terceira ordem. Que somos nós. À exceção daqueles que já estão na segunda ordem, já são bons espíritos e já têm um equilíbrio. Mas para nós, espíritos de terceira ordem, vamos relembrar: egoísmo, predominância do mal, vaidade, orgulho, vícios, todos os vícios. Né? Então, deparar-se, e olha que a gente não se depara com a integralidade, tá? A gente se depara com uma porção que é viável ser transformada, de acordo com a lucidez de cada um. E esse quadro explica o restante, né? No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, que não sabe, que não viu ainda, e que vale também para Sodoma que há em nós, que é aquela outra grande parcela que a gente não enxergou. A Sodoma íntima de nós é todo o inferno que eu ainda não consegui observar, por incapacidade de crescimento, por falta de vontade, por falta de dedicação, né? Então, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti, para esses valores que eu já ouvi. A boa terra é aquele que ouve e compreende, já entendi. Essa porção de mim será julgada com maior peso. Quem é o juiz? Tudo isso é na intimidade. Tudo isso acontece no campo da nossa consciência, aonde estão escritas as leis. Então não tem um juiz do lado de fora. É cada um de nós que fará esse procedimento. Perceberam como é rica a passagem e por que Emmanuel escolhe? E como não é uma colocação do Cristo para Cafarnaum como uma praga, uma maldição, mas como é a narrativa da própria lei, daquilo que acontecerá naturalmente dentro de cada um de nós, dependendo do nosso próprio comportamento em relação àquilo que Cristo nos traz. Em Gênesis, lá no capítulo 3, nós nos recordamos do que acontece quando nós nos deparamos com o inferno íntimo, né? Porque Adão e Eva, comendo a fruta do conhecimento do bem e do mal, o que nós estamos fazendo aqui agora? Comendo a fruta do conhecimento do bem e do mal. Estamos começando nos estudos, a nos aprofundar nesse ou naquele aspecto da vida. E comendo esse fruto, vê Adão e Eva, e nós também, a sua nudez. Essa nudez que também, simbólica, que também poderia ser desenhada para nós como um inferno. E aí? O que faremos? Iremos buscar uma vestimenta para a nudez? Iremos nos esconder? São propostas que nos são apresentadas pelo próprio Cristo, porque ele dirá o que fazer perante a nossa nudez. Ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34, um pouquinho antes do que a gente está estudando. Olha só. Porque a proposta é do Cristo a espada da luta íntima, para resolver a questão. Ver a nudez, então,
enxergar o inferno íntimo não é uma maldição, é uma dádiva, a qual nós temos que buscar. E a partir dali, empregar a espada que o Cristo traz na luta íntima. Seguindo agora para Mateus, no capítulo 11, versículo 25, que está logo depois, ele irá dizer assim: eu te bendigo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Nós nem chegamos no trecho que Emmanuel escolheu, mas tudo isso vai compor essa ideia maior de Emmanuel. Né? E olha só que interessante, né? Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Então aqui tem também muitos elementos que nós já podemos usar para começar a compreender melhor. Porque o que transforma, o que dá origem a um grande homem? Os grandes homens eram dentro do escopo de um espírito de terceira ordem. É o nosso, tá? Não dá para interpretar um grande homem pelo prisma do Cristo, porque ele interpretou e a gente vai ver depois como ele interpreta. Mas para nós, espíritos de terceira ordem, o grande homem é aquele sábio, entendido. E desse, o Cristo está falando que o Pai escondeu coisas. E essa sabedoria, esse entendimento, rege um campo intelectivo, que é uma vertente da evolução, que é, segundo o próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, o que irá arrastar o mundo moral depois. Mas ainda é o grande homem. Homem, corpo, matéria, orgulho, vaidade, propensão ao mal, ignorância, paixões, características dos espíritos de terceira ordem. Nesse sentido, o homem se agiganta. E no contato com o seu inferno, com esses elementos que compõem um espírito de terceira ordem, com poucos deles, porque nós não conseguimos lidar com muitos, é que os valores apresentados como pelo Cristo proporcionam a luta, a espada, da transformação. E é por isso que o Pai revela aos pequenos. Porque aquele que já compreende que há uma necessidade de transformar-se de grande homem para pequeno, ele já começa a trilhar o mundo da moralidade cristã em si mesmo. Não do lado de fora, dentro. É por isso que em Lucas capítulo 9, versículos 46 a 48, enquanto os discípulos discutem sobre quem é o maior entre eles, o Cristo vai falar: quem é menor entre todos vós, esse é grande. E esse ato de esconder as coisas aos sábios e entendidos, aos grandes homens, espíritos de terceira ordem, e nesse contexto todos nós estamos inseridos. Não é, nós vemos, eles não veem, não. Existem elementos na nossa intimidade que estão escondidos de nós. Existe um campo do nosso inferno íntimo que a gente ainda não enxerga. É necessário entender isso. Por quê? Porque a gente ainda não está pronto, ainda não quer, ainda não tem vontade para lidar com ele. E essa atitude da lei divina é pura misericórdia divina. Quer ver como? O que eu lembro da minha última encarnação? Olha só a grandeza da misericórdia divina. Porque se hoje eu estou tateando, imagina o que eu pratiquei na última encarnação, ou na anterior, ou na terceira atrás. É pura misericórdia divina que esconde
pelo próprio esquecimento do passado, esconde também aquilo que eu estou fazendo aqui agora e ainda não tenho vontade de modificar. Porque se nós víssemos a integralidade, com toda certeza iremos enlouquecer, nos desesperar. E aí não faríamos realmente nada. Nem esse pouco, essas migalhas que a gente consegue operar na nossa vida. Mas seguindo, Mateus no capítulo 11, versículo 28, a gente chegou agora. Vinde a mim. E aí tem as reticências, seguindo pelas reticências, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quer dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflição e sobrecarga é a transformação. É a parcela que eu já me prontifiquei a trabalhar. É o pedacinho do inferno que eu já estou começando a lidar com ele. É por conta disso, por consequência disso, me trará a aflição, me trará a sobrecarga. Primeiro pelo simples contato. É a transformação do homem grande, grande homem, espírito de terceira ordem, em um espírito elevado. E, portanto, um homem que se diminui, que não precisa mais, num diálogo, ter razão, porque busca hoje a paz. Perceberam? E aí, para ter uma ideia do que é isso, olha Estevão. Olha a sutilidade de Estevão na obra Paulo Estevão. E Estevão é um espírito tão grande que é praticamente ele o grande responsável pela transformação do grande protagonista da obra. E seu protagonista, se Paulo se transforma, sem Estevão, essa história seria muito diferente. Possivelmente. E como é que Estevão é apresentado na obra? Com uma sutilidade. Aquele que não observa de forma mais atenta, sequer verá Estevão. É o homem moralmente gigante. E pelo gigantismo não se esforça por aparecer. O que seria uma contradição por si só. O que tornaria ele um grande homem. Um César da vida. E a ideia do alívio. Eu gosto muito dessa ideia. Por quê? Porque nós carregamos em nós a falsa ideia de que estamos aqui fazendo um trabalho dentro do Espiritismo, então somos merecedores da misericórdia divina. Verdade, somos merecedores. A humanidade inteira desfruta dessa misericórdia. Não só nós, mas o que não nos dá o direito de sermos livres da carga que nos compete. Livres de ir para o inferno. Aliás, se a gente se comprometer com a obra, aí sim iremos realmente ver o inferno que deve ser, o inferno de nossa intimidade, que deve ser transformado em vida. Durante a encarnação, vamos entrar em contato com esses elementos para que se possa acontecer a segunda fase, que é ainda mais aflitiva, que nos apresentará uma nova sobrecarga, que é lidar no processo de transformação. Aceitar a espada da luta íntima dentro de nós mesmos
e carregar a cruz do sacrifício íntimo. É difícil abrir mão da razão quando a gente não tem razão, quer ver quando tem. É mais difícil ainda, mas é necessário. Matar o homem orgulhoso para que dele nasça o homem humilde. Não como dualidade, mas como indivíduo transformado. Perceberam? Então, a carga simbólica que tem nesses elementos é avassaladora. É absurda. É difícil articular em palavras. Mas a gente já entende, a gente já tem esses elementos inscritos no nível da nossa consciência. Então a gente já consegue compreender, ainda que não consiga muitas vezes falar como a gente entendeu. Mas vamos ao texto de Emmanuel agora. Emmanuel dirá assim: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, quão difícil é ir a ele. Por que é difícil aí? Ouvir é fácil e ir é difícil. Por quê? Bom, a gente já viu que a gente precisa entrar no inferno da nossa intimidade, reconhecer que o inferno não é o outro, somos nós mesmos, aqueles que fomentam o nosso próprio inferno, assumir a responsabilidade pelo inferno que produzimos na nossa intimidade, na nossa vida e na vida daqueles que convivem com a gente. Aceitar a espada da luta íntima que o Cristo nos oferece nesse processo, carregar a cruz do sacrifício, tá aí, tá explicado. Por que Emmanuel está falando que é difícil ir? É por conta desse conjunto. Se é difícil para a gente articular, Emmanuel vai ilustrar essa dificuldade. Ele dirá assim: do laço das conveniências imediatistas. O laço das conveniências imediatistas. Vamos lembrar que um laço prende. Conveniência é a vantagem que a gente já tem. Imediatista agora. Aí está uma parcela considerável do que tornará extremamente difícil ir ao Cristo. Porque tem laços nos prendendo, esses laços nos oferecem vantagens nesse momento. E eu estou usufruindo dessas vantagens. Ele vai falar de mais um aspecto. Ele fala do cárcere do desânimo perante a libertação de pessoas, coisas, situações e interesses aparentemente inadiáveis. O cárcere, de novo, prisão. Laço era prisão? Ele fala diferente. O cárcere do desânimo. Falta de ânimo. Por quê? Porque a gente vai ter que se libertar. Libertar do quê? Primeiro, de pessoas. Pro bem e pro mal. A mágoa prende, o ódio prende, a raiva prende, prende. O ciúme prende. Ciúme é amor. É em desequilíbrio. Então prende também. Olha só como a gente se prende às pessoas. Ah, mas eu não tenho ciúme do meu marido e do filho. Ante a ideia de separação. E a gente entende que aqui estamos falando de separação temporária, por intermédio da desencarnação. Olha o horror, para mim já, porque eu também tenho 2 filhos. E o amor, esse amor possessivo, o meu filho, a minha esposa, a minha mãe. Olha só como a coisa começa a ficar difícil. Pessoas e coisas, aí vem coisas, né? O carro, a casa, a poupança. No planeta tem gente perdendo tudo hoje.
E aí? Como é que a gente enfrenta essa possibilidade? Porque no Novo Testamento, se a gente lembrar o episódio do jovem rico que procura o Cristo e fala, mas eu já sigo tudo, Cristo vai falar para ele, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Olha aí, coisas. O que ele fez? Foi embora. E a gente? Só para a gente refletir, né? Nessa grandeza. Porque, mano, eu falo das pessoas, das coisas, de situações e de interesses. Situações. Interesses. E eu não vou, porque o tempo está correndo e não dá para você, mas cada um reflita na sua intimidade. Quais as situações que me prendem? Quais os meus interesses pessoais que me prendem para que eu não vá até o Cristo? Porque eu vi o vinde a mim, Emmanuel está falando, é fácil. Agora o problema é ir para ele. E o que está me impedindo de ir para o Cristo? Olhar para o inferno da minha intimidade, dos elementos que me impedem e me libertar dele. Transformar o homem grande em um grande homem. Moral. Apequenado, sim. Simples, pequeno. Mas grande perante Deus. E, gente, Emmanuel, ele vai concluir com um nível de verdade que chega a assustar. E a gente também vai encerrar a nossa fala citando Emmanuel. Porque é o que temos para hoje. A verdade de Emmanuel para que a gente, a partir daí, escolha. E cada um chegue à sua própria conclusão. Emmanuel nos dirá assim, em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade já consegues ir? Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, e a gente se encontra nessa noite nos nossos estudos. Grande abraço e até lá.